E Donald Trump anunciou cessar fogo entre Irã e Israel. Horas depois, criticou a postura de ambos os países pela violação do acordo. Um dos ataques que teria quebrado o Pacto pela Paz foi registrado e postado nas redes sociais. Não gostei do que vi, disse o presidente americano aos jornalistas no gramado da Casa Branca. Assunto para o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber. A bronca maior de Donald Trump foi com o exército israelense. Ivan, seja bem-vindo ao Jornal do Oeste. Olá, Tawane, e uma saudação especial a toda a audiência do Jornal da Oeste. Donald Trump estava insatisfeito com a posição não do exército israelense, mas do governo israelense como um todo, na manhã desta terça-feira, por conta de que ele acreditava que Israel fosse, de fato, revidar esse ataque iraniano. O governo de Israel, até por uma questão de fuso horário, bem cedo, nos Estados Unidos ainda era madrugada, deixou bem claro que revidaria. Mas aconteceu um telefonema entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu. A gente sabe que foi uma ligação difícil, Donald Trump teve ali um atrito com Benjamin Netanyahu, mas, por enquanto, e esse por enquanto maiúsculo, a guerra tem esse cessar-fogo, ela termina. Tawane, se você me permite, esse termina com muitos, e termina com um clima de até logo, até breve. Isso porque o que Donald Trump sabe é que o Irã vai continuar o seu programa nuclear. O que Donald Trump sabe é que Israel vai continuar se defendendo dessa ameaça da possibilidade do Irã conseguir uma bomba nuclear. Então, é uma paz, uma trégua muito frágil, muito tênue. A gente precisa acompanhar nos próximos dias o que vai acontecer, semanas, meses. A gente ainda nem tem uma real noção do impacto do ataque realizado pelos Estados Unidos no último sábado nas instalações nucleares do Irã. De qualquer maneira, como eu dizia, então, esta é uma paz que pode durar muito pouco, infelizmente. Isso porque ambos continuam com seus objetivos. Agora, no final da tarde, o regime iraniano comemorou a vitória, fez ali uma festa nas ruas. Israel também comemorou. O Benjamin Netanyahu declarou que esta será uma guerra lembrada e estudada pelos outros exércitos e que eles atingiram os seus objetivos no Irã. Mas a verdade é que os dois lados sabem que ambos estão jogando para a sua base. Eu gostaria também de trazer aqui um contexto, uma lembrança histórica, melhor dizendo. No começo dos anos 90, a Guerra do Golfo, os Estados Unidos triunfaram, teve parada militar, a popularidade de George Bush foi às estrelas. Um ano depois, ele perdia a eleição para Bill Clinton, Saddam Hussein continuava no poder. Não estou dizendo que é isso que vai acontecer com Donald Trump, até porque ele não pode tentar a reeleição, mas é um cenário que lembra o final dessa guerra do Golfo. Anos tarde, os Estados Unidos tiveram que voltar no Oriente Médio para derrubar o regime de Saddam Hussein. É neste cenário que nós estamos aqui discutindo o cessar-fogo, Tawane. Pois é, Ivan, obrigada. E, inclusive, você levantou um ponto importante, que pode ser algo frágil, né? Até porque, em seguida, o Irã disse que essa ação de Israel foi um aventurismo, né, aspas, ao governo iraniano, e apesar de declarar o fim do conflito, Israel disse que vai se voltar a Gaza, mas que a campanha contra o Irã não acabou. Vou acionar agora os nossos comentaristas. Jorge Serrão pode fazer a sua primeira pergunta para o Ivan. Ivan, o cenário está mais esquisito do que poderia estar. A Agência de Energia Atômica do Irã confirma que vai continuar o programa nuclear. Israel, como você já disse, também avisa que vai continuar se defendendo. Donald Trump, nessa história toda, ele acabou sofrendo um desgaste maior do que poderia com essa ação americana para destruir as unidades nucleares do Irã. Esse desgaste ainda pode vir para a conta de Donald Trump no curto prazo? Olá, Serrão. Olha só, no curto prazo, talvez não. Isso porque o cálculo que a Casa Branca fez foi muito pragmático, no sentido de que a principal preocupação dos eleitores americanos, da população americana, continua sendo a economia e a inflação. O cálculo é de que esse cessar-fogo traz o preço do petróleo para baixo, né? E de fato, 4% desde o anúncio do cessar-fogo feito por Donald Trump, aproximadamente 24 horas, e também isso pode dar uma impulsionada no comércio, enfim,
a gente sabe que inflação baixa é bom, e então no curto prazo a esperança de Donald Trump é que ele possa colher isso, os frutos desse tratado de paz, enfim, desse cessar-fogo. É complicado dizer, né, cessar-fogo forçado, mas foi basicamente o que aconteceu. Agora, no médio e longo prazo, as ameaças estão aí. Se o Irã continuar o seu programa nuclear, Israel não vai ficar de braços cruzados. Então nós vamos estar aqui daqui a algum tempo, de novo, analisando mais uma guerra entre Israel e Irã. Existe um entendimento de que o fim da guerra seria, de fato, a queda do regime iraniano, coisa que não aconteceu no momento. Especula-se que o Ayatollah Khamenei perca ali um pouco de espaço dentro do regime, talvez exista uma transição para um grupo mais jovem dentro do regime, mas o regime em si continua. Trump espera colher os frutos disso em termos de economia nos Estados Unidos no curto prazo, como você bem disse, mas no médio e longo prazo, e quando eu falo médio e longo prazo aqui, estou falando de semanas, tá? Ninguém sabe o que pode acontecer, e eu temo que a gente tenha que analisar muito ainda esse conflito, viu? Tawane, eu devolvo para você. Bruno Musa, só lembrando que o Irã também classificou esse fim, né, como uma grande vitória iraniana. Pois é, boa tarde, Ivan, obrigado mais uma vez, prazer falar contigo. Bom, em todas as guerras a gente vê que há narrativas e as contranarrativas, né? Ninguém até perder ou, assumir que perdeu a guerra, se render, vai tentar mostrar algum tipo de fragilidade. Na minha opinião, os contra-ataques do Irã me pareceram muito mais simbólicos do que de fato reais, né? Afinal de contas, eles anunciaram ao Catar, aos Estados Unidos, né? E os estragos foram, digamos, mínimos. Mas eu recebi a notícia agora da BDM que o próprio governo iraniano falou que a guerra dos 12 dias, como ficou intitulada pelo Trump, depois da postagem dele, chegou ao fim. Como saber, se é que você pode me dar essa resposta? Claro, né? De repente você está aí mais perto, mas como saber quem está realmente falando a verdade? Porque, sob o ponto de vista militar, me parece que a capacidade do Irã de reagir é praticamente mínima, né? Olá, Musa. Obrigado pela pergunta. Olha só, do ponto de vista militar, do que a gente viu no campo, né, principalmente na troca de ataque e contra-ataque, o Irã estava nas cordas. O Israel conseguiu em poucos dias o domínio de praticamente 100% do espaço aéreo iraniano. Os B-2 americanos no sábado entraram e saíram do Irã e ninguém viu. A tecnologia de Israel, a capacidade de inteligência, as ações da Mossad. Pensa, Musa, que a Mossad fabricava drones dentro do Irã para atingir o Irã. Uma coisa eu concordo com Netanyahu, essa guerra vai ser estudada pelos outros exércitos, porque realmente Israel é uma força comparada com o Irã de maneira desproporcional. A tecnologia, enfim, a capacidade de atingir os alvos, com certeza foi muito superior à do Irã. Estou falando, obviamente, aqui da questão militar. O Irã, como nós sabemos, lançava os mísseis, foi diminuindo dia após dia, isso porque Israel conseguia limitar a capacidade do Irã lançar os mísseis. Não é que o Irã estava ficando sem mísseis, ele simplesmente não conseguia lançar os mísseis, tamanha superioridade de Israel. Agora, fica aquele clima de podia mais do lado israelense, justamente por conta dessa superioridade, que é a manutenção do regime. Se nos próximos dias, eventualmente, nós tivermos aí um enfraquecimento interno do regime e o regime venha a cair, aí nós vamos entender que os dias de hoje, que nós estamos vivendo agora, foi toda uma negociação em troca da queda do regime. Isso nós vamos descobrir muito em breve, nos próximos dias, talvez semanas. Quem está falando a verdade, eu sei que é um pouco clichê, mas aqui só o tempo dirá, Musa, porque realmente, de um lado, o Benjamin Netanyahu diz que conseguiu seus objetivos, que atrasou o programa nuclear iraniano, o Irã foi às ruas comemorar. Dá para a gente fazer uma análise, como eu disse, do ponto de vista militar, mas estratégico realmente ficou muito indefinido e as cartas embaralhadas. O que precisa ser dito aqui é que aquela capacidade que o Irã tinha há 2, 3 anos, com a sua rede de grupos ali, estou falando do Hezbollah, estou falando do Hamas, dos Houthis e outros grupos dentro do Iraque, está extremamente enfraquecida. O Irã agora é muito mais fraco que o Irã de um ano atrás, quando tinha o Hezbollah com capacidade de atingir Israel, o Hamas ainda
mostrava alguma resistência ali. A única coisa que sobrou para o Hamas agora é segurar os reféns. Ainda temos mais de 50 reféns, e é sempre bom lembrar isso, em poder do grupo terrorista Hamas, mas aquela rede da resistência, como é chamada, ela está muito enfraquecida. Israel, por outro lado, demonstrou essa superioridade militar mais uma vez na região. Infelizmente, como eu disse, essa é uma guerra que termina com um até logo. Tauane, eu devolvo para você.